Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao Física em Detalhes, o seu podcast para desvendar os mistérios do universo. Eu sou a Lorena. E eu sou o Kainan. E hoje vamos explorar o conceito fundamental da mecânica, a relação entre força resultante e os tipos de movimento. Nesse episódio, vamos mergulhar em como a força resultante atuando sobre um corpo define se ele terá um movimento retilíneo uniforme ou um movimento retilíneo uniformemente variável. Prepare-se para uma aula prática cheia de exemplos. Para começarmos, vamos relembrar alguns conceitos básicos. O que é força resultante e quais são suas características do MRU e do MRUV? A força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. Ela indica se o movimento vai mudar ou permanecer como está. Quando a força resultante é zero, o corpo não sofre aceleração. Quando ela é diferente de zero, o corpo passa a acelerar. O movimento retilíneo uniforme ocorre quando a velocidade de um corpo é constante ao longo do tempo. Isso significa que não há aceleração. Já o movimento retilíneo uniformemente variável acontece quando a velocidade de um corpo varia de maneira uniforme ao longo do tempo. Ou seja, a aceleração é constante diferente de zero. Perguntas iniciais para reflexão. Como uma força resultante se relaciona com a aceleração? E como podemos identificar se um movimento é MRU ou MRUV, apenas observando as forças atuantes? Quando a força resultante sobre o corpo é nula, o que acontece com o movimento? De acordo com a primeira lei de Newton, a lei da inércia, se a força resultante é zero, um corpo em repouso permanece em repouso, e um corpo em movimento permanece em movimento, com a velocidade constante em linha reta, ou seja, MRU. Exemplo prático. Imagine um carro se movendo em uma estrada plana e reta com velocidade constante. Se todas as forças, atrito, resistência do ar, força do motor se equilibrarem, a força resultante é zero e o carro mantém o movimento retilíneo uniforme. Agora, vamos num caso que a força resultante é constante e diferente de zero. Qual é o tipo de movimento que observamos? De acordo com a segunda lei de Newton, se a força resultante é constante, a aceleração também será constante. Isso leva ao MRUV, onde a velocidade aumenta e diminui uniformemente. Exemplo prático. Pense em um objeto caindo em queda livre, desprezando a resistência do ar. A única força atuando é a força da gravidade, que é constante. Portanto, o objeto acelera constantemente, realizando o MRUV. Agora que você já entendeu tudo, vamos dar um segmento interativo. Vamos testar seus conhecimentos com um desafio rápido. Qual é o tipo de movimento de um bloco deslizando em um plano inclinado com atrito constante? 1 minutinho na tela para responder, vamos lá. A resposta é MRUV. Mas por quê? Deixa que eu explico para vocês. Quando um bloco é arrastado em um plano inclinado com um atrito constante, há duas forças que agem sobre esse bloco. A primeira é a força de empuxo, que empurra o objeto ou puxa o objeto. A segunda é a força do atrito, que empurra o objeto para cima. Como essas duas forças não se cancelam, acaba sendo um movimento retilíneo uniforme variado, porque há variação de velocidade. Entenderam, pessoal? Em resumo, a força resultante e a fase inicial da partícula são os dois elementos-chave para determinar o tipo de movimento que será observado. Pessoal, é essencial compreender e dominar essas relações, para que seja possível prever e compreender o comportamento dos objetos em movimento.
Sem esse tipo de conhecimento, vai ser muito difícil realizar as previsões e atividades relacionadas aos comportamentos físicos que envolvam MRU e MRUV. Eu espero que o episódio de hoje tenha esclarecido as dúvidas recorrentes dos alunos que nos indicaram esse tema. Eu agradeço a todo mundo que assistiu o episódio de hoje e também desejo um ótimo fim de tarde, uma boa noite, depende do horário que você estiver vendo. Obrigado, pessoal. Até mais.